para você aqui então o seguinte. Quando eu falo em competência, eu lembro que na aula passada, então nós estamos aqui para falar sobre a lei orgânica do município de Planaltina. Isso é fato. Depois, nós começamos a falar sobre a competência. Aí eu falei para vocês na aula passada, eu falei assim, olha, cuidado. Existem competências que são privativas. Existem competências que são privativas do município. Significa dizer que só o município, somente o município de Planaltina de Goiás é que pode fazer. Agora eu quero falar sobre competência comum. Competência comum quer dizer o seguinte, olha, isso aqui não é somente o município que vai fazer, ele também tem aqui outras possibilidades. Então aqui no caso, eu vou falar daquilo que o município pode fazer juntamente com o Estado, juntamente com a União. Então, é isso que a banca vai tentar te confundir. Na hora da prova, ela vai colocar uma competência comum na sua prova e vai dizer que aquela competência é privativa. Você não vai cair nessa. Então, nos termos da nossa lei orgânica do município de Planaltina de Goiás, qual então aqui no caso, qual é efetivamente as competências que são comuns? Ou seja, o que eu vou falar agora deve ser feito pelo município de Planaltina de Goiás, deve ser feito então pelo Estado e pela União. Nesse caso, primeiro, zelar pela guarda, gente, das constituições federal e estadual. No caso, zelar pela guarda das leis e também das instituições democráticas e conservar aí o patrimônio público. Então, tudo isso aí, como eu disse a vocês, no caso, é competência comum do município, do Estado e da União. Também cuidar da saúde e da assistência pública e, além disso, da proteção e garantia das pessoas que são portadoras de deficiência. Então, as pessoas que são portadoras de deficiência recebem a proteção do município, do Estado e também da União. Vai proteger e conservar os documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais, além disso, os sítios arqueológicos. Aí a banca vai colocar assim na sua prova, a banca vai colocar assim, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de qualquer deficiência. Isso então, no caso, é competência privativa do município. Errado, isso não é competência privativa do Estado. Isso é competência comum. É competência, então, do município de Planaltina de Goiás, juntamente com o Estado e com a União. Então, é isso que vocês têm que ter cuidado. Quando banca cobra competência, ela faz isso. Ela mistura as competências privativas com as competências comuns. E aí vai tentar te pegar aí. É claro que você não vai cair nessa. Além disso, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural, tá bom? Então, fica esta dica para vocês. Cuidado, como eu disse, competência significa atribuição, atribuição. E mais, quando eu falo em atribuição no poder público, eu estou falando a lei mandou, a lei autorizou e não é proibido na lei. É isso. Cuidado, tá? Outras competências que são comuns, ou seja, que serão realizadas pelo município de Planaltina de Goiás com a presença do Estado e da União. Os três vão cuidar disso. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, ao lazer. Isso então é competência comum, tá? Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer ali das suas formas. Além disso, fomentar a produção agropecuária e, além disso, organizar o abastecimento alimentar. Não sei se você sabe, mas existe uma política pública nacional voltada para o abastecimento e educação alimentar, viu, gente? A questão aí é nacional, tá bom? Então, fica esta dica para você.
programas de construção de moradias e melhorias de condições habitacionais e de saneamento básico. Então, o problema da moradia no município não é um problema único e exclusivamente do município. Não sei se você já reparou, mas no município, quando tem um programa habitacional, aquele programa habitacional, ele normalmente é constituído ali, ele é realizado com a presença da União, dos estados e também do estado, no caso do Goiás, e do município. Não é só com o dinheiro do município não, viu? Cuidado com isso aí. Além disso, combater as causas de pobreza e os fatores de marginalização. Afinal de contas, o contexto social influencia a cidade como um todo. Então, nesse caso, é competência comum. Repito, cuidado, a banca vai tentar te pegar sim. Ela vai tentar modificar, no caso, misturar competência comum com competência privada e você não vai cair nessa, tá bom? O que mais eu quero destacar? Outras competências que são competências comuns, tá? Ou seja, cabe ao município de Planaltina de Goiás, cabe ao estado de Goiás e cabe à União. Os três vão então se unir no caso ali, para que possam conceber estas atribuições. Mais uma, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa, tá? No caso ali, em relação à exploração de recursos hídricos e minerais. E nós sabemos, né, gente, que a escassez, inclusive, a teoria geral da economia diz, né, que a grande questão da humanidade é a sua escassez. Por quê? Nós sabemos que a população aumenta de maneira progressiva e os recursos apenas ali são, né, vamos dizer assim, escassos. Nós chegaremos, né, existe essa teoria que nós chegaremos a um colapso se não tivermos condições de guardar, de cuidar bem disso. Então isso não é isso aqui não é uma preocupação única e exclusivamente, no caso, única e exclusivamente vamos colocar assim, do município. Então, quando eu falo em cuidar de recursos hídricos e minerais, quando eu falo sobre todas estas concessões de direito, eu estou falando nesse sentido. Eu estou falando no sentido amplo. Ou seja, isso é preocupação do município, isso é preocupação do Estado, isso é preocupação da União. A preocupação aqui é uma linguagem informal para você entender, mas na realidade isso é competência. Competência está no seguinte sentido, é o que a lei, é o que a norma falou, olha, você Estado, você município, você União, entes federativos, tem que cuidar disso, tá bom? Muito cuidado com isso. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. Nós sabemos que no Brasil é interessante, poucas pessoas sabem disso, mas em informações publicadas em pesquisas, né, vamos dizer assim, fundos de pesquisas que são extremamente respeitados, como o IPEA, o trânsito, o IPEA e o IBGE, gente, morre mais gente no trânsito no Brasil. É claro que somos um país com dimensão continental, até aí não se nega. Tudo no Brasil vai ser ão. Eu sempre brinco, tá? No Brasil tudo é ão, tudo. Por quê? Nós somos, então, enormes, né? Somos um país, né? No caso aqui, o Brasil é um país grandão, né? Logo tem um quantitativo enorme, né, de pessoas. Então, o Brasil é grandão, cheio de população, e aí vai. Então, no trânsito no Brasil morre gente demais, gente. Nossa Senhora, a educação no trânsito é fundamental. Por isso que não é uma preocupação só do município, é também do Estado e da União. É competência comum, tá bom? Além disso, preservar as florestas, fauna e a flora. Isso também diz respeito não somente ao município. Interessa ao Estado, interessa também à União, tá bom? Repito, como é que isso cai em prova? A banca vai tentar te confundir. A banca é malvadona. A banca é malvada. Eu falo no sentido, tá, gente? De selecionar. Porque, claro, o pessoal da banca tem que fazer o seu papel, que é selecionar. Mas quando eu falo malvadona é porque ela vai tentar pegar, sim, ela vai tentar selecionar os melhores. Isso significa dizer ter atenção, tá bom? Então, nesse caso aí, ela vai tentar misturar a competência comum com competência que é privada. Não caiam nessa, beleza? Olha, eu agora quero falar de uma terceira competência que nós temos no âmbito do município. É a competência suplementar.
A competência suplementar. O que que acontece? Nós sabemos o seguinte, somos uma república federativa. Alguém sabe me dizer a importância de se falar isso? O que que significa dizer, entre tantas coisas, que somos uma república federativa? Somos, então, no caso, formados, né, o Brasil é formado por entes federativos, cada um com as suas competências, inclusive com competência para se auto-organizar. Aí o que que acontece? Em linhas gerais, a União, ela tem competências de ordem geral. Os estados no âmbito regional e os municípios no âmbito local. Tá bom? Lembrando que município foi elevado à categoria de ente federativo a partir da Constituição de 88, tá bom? Então, o município, qual é a sua competência, então, suplementar? Nos termos da nossa lei orgânica, ao município, então, completo, ele, no caso, ele tem competência para suplementar a legislação federal e estadual, no que couber. Ele não pode ser contrário à legislação federal e estadual, não, viu, gente? Não pode ser, não. É no que couber. E, normalmente, esta legislação suplementar, ela tem a ver, principalmente, com os, vamos colocar assim, com aquelas coisas que são de interesse local. No município, gente, tem muita coisa que acontece ali, naquele contexto, tá bom? Então, esta é a competência suplementar. Agora, eu falei para você até agora de coisas interessantes. Eu falei de competência privativa, eu falei de competência comum e falei de competência suplementar do município de Planaltina de Goiás, não é isso? Agora eu vou falar o seguinte, só que o município não pode tudo não, viu? A competência do município, ela não é absoluta, não. O município, ele tem vedações. Tem vedações na legislação federal, tem vedação na legislação estadual, então tem muitas vedações. Vedações, vedar no sentido jurídico está proibido, tá? Então, é proibido. Quais são as vedações, então, do município nos termos da lei orgânica? Eu estou falando na perspectiva da lei orgânica. Quais são as vedações que nós temos aqui em relação ao município? Então, o município de Planaltina de Goiás, ele não vai poder, de jeito nenhum, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, ou mesmo passar dinheiro para igrejas, tá? Não pode. Também não pode atrapalhar o funcionamento das igrejas, não pode, tá bom? Não pode ter com as igrejas relação de dependência ou aliança, tá bom? A única coisa que pode ter aqui, e aí é uma exceção, é um tipo de colaboração que, devido ao interesse público. Somente isso. Bem, a Constituição no preâmbulo já diz, somos um Estado laico. Aqui o Brasil não é católico, o Brasil não é evangélico, não é espírita, não é qualquer religião de matriz africana. Não, o Brasil é laico, tá bom? Então, o Brasil é laico. O Brasil é tudo isso e muito mais, tá bom? O município também, ele não pode recusar fé aos documentos públicos. Não pode. Não pode criar distinções ou preferência entre brasileiros, a não ser que haja algo previsto na legislação, na Constituição, nas leis federais. Mas não pode fazer isso não, tá bom? Não vou criar distinções, a não ser aquelas previstas legalmente. Como, por exemplo, para ser oficial das Forças Armadas, tem que ser brasileiro nato. Tudo bem, mas isso aí é a Constituição que colocou. Eu não posso, no município, colocar assim, para ser guarda municipal, tem que ser brasileiro nato. Não, eu não posso fazer isso, não tem essa previsão. Por que eu vou querer? Teve um prefeito que tentou isso, vocês acreditam? Teve um prefeito que colocou assim, no edital para guarda municipal, que para ser guarda municipal tinha que ser brasileiro nato. É claro que aquilo ali foi impugnado imediatamente, não tem qualquer respaldo. Aliás, de vez em quando eu vejo umas aberrações, sabe assim, em algumas prefeituras, que eu fico pensando assim, meu Deus do céu, eu não sei o que esse pessoal bebeu, não tem condições. Umas aberrações assim, sabe? Sem nexo, mas vamos lá. Outra coisa que o município não pode, ele não pode doar imóveis do seu patrimônio. Ele não pode, de jeito nenhum, fazer doação dos seus imóveis, tá? Então, ele também não pode constituir sobre os imóveis qualquer tipo de ônus real. Isso também não pode. Não pode conceder isenções fiscais ou remissões de dívidas
fora daqueles casos que são manifestamente previstos de acordo com o interesse. Então não pode. Perdão. Isso aí não pode, tá bom? E mesmo assim, lembre-se de uma coisa, isso é fato. Qualquer isenção fiscal, qualquer remissão só pode ser feito com a autorização da Câmara Legislativa. Vocês já ouviram falar da teoria dos freios e contrapesos? Pois é, os poderes são harmônicos e independentes entre si, mas não quer dizer que eu não vou ficar de olho em você. Tanto é assim que a Câmara ela julga as contas do prefeito. Então já começa por aí. Portanto, se o prefeito quiser conceder isenção, remissão, se quiser vender imóvel, tem que ter autorização de quem? Da Câmara Municipal. Aí você fala assim, ué, professor, e o prefeito? O que o prefeito faz com a Câmara Municipal? Você sabe quem manda o dinheiro para a Câmara Municipal funcionar todo mês? A prefeitura. Todo dia 20 é o que nós chamamos de duodécimo. Todo dia 20 a prefeitura vai lá e pum, deposita o dinheiro lá na conta da Câmara Municipal. Então, olha só, imagina se o prefeito alope e fala assim, não vou repassar, não vou, partiu, não vou. Como é que a Câmara funciona? O orçamento da Câmara, quando ele é consolidado, sabe quem é que faz isso? A prefeitura. Então os poderes são harmônicos e independentes entre si, mas isso não quer dizer que não haja uma intervençãozinha ali, uma fiscalizaçãozinha ali entre um e outro, tá bom? Olho vivo nisso aí. É claro que aqui eu estou falando numa linguagem muito rasa, viu, gente? É mais ou menos assim. Numa linguagem jurídica nós sabemos que é um pouco mais pesado isso aí, mas não é o nosso objetivo aqui. Outras proibições do município, outras proibições, subvencionar ou auxiliar de qualquer modo recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, pelo rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, tá? Propaganda, então, é proibido, gente. Subvencionar é dar grana, tá? Auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos, propaganda política partidária ou que tenha fins estranhos à administração. Não pode, isso não pode. O prefeito, ele não pode contratar um carro de som e sair pela cidade. Esse prefeito fez casa, esse prefeito fez banheiro público, esse prefeito contratou os carroceiros para recolher o lixo da cidade. Acreditam que já teve isso? Não foi em Planaltina de Goiás, não. Mas já aconteceu. Tem que ter olho vivo com isso aí. Não pode, não. Também é proibido ainda ao município manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e também campanha de órgãos públicos que não tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social, gente, tá? Então, também não pode ter publicidade onde conste nomes, símbolos ou imagens ali que caracterizem promoção pessoal. Teve um prefeito, gente, que foi muito macetoso. Sabe o que ele fez? Ele tentou o seguinte, todo prefeito, né, quando assume, normalmente tem uma palavra ali, uma frase que significa um pouco daquele governo, tipo, governar para todos, e aí vai. Aí o prefeito foi lá e colocou uma frase que normalmente era ele que sempre disse isso, e no caso, ele colocou um desenho, ele criou um logotipo que era praticamente o logotipo da empresa dele. É claro que respondeu por improbidade administrativa, tomou uma lenhada, não pode, tá? Não pode, o município pode fazer isso não. Ainda, é proibida, guarda isso aí na sua mente, é proibida, preste atenção nisso aqui, a permissão ou a autorização pelo município para exploração em caráter permanente de qualquer atividade industrial ou comercial nos logradouros ou vias públicas municipais. Gente, isso aí seria dar um cheque em branco. Todo mundo sabe, né? A minha formação em direito, todo mundo sabe, eu sou doutorando em direito, mas eu entendo que o direito, eu defendo isso. Ele tem que chegar ao alcance de todos com uma linguagem mais tranquila. Não adianta. Lá no doutorado, tudo bem. Eu posso até rebuscar o meu jurídico lá, mas a gente tem que entender. Quando eu falo logradouro, o que é logradouro, gente? É todo mundo que sabe? É claro que não. Mas eu estou aqui para isso. Eu vou desmistificar o direito para você. Logradouro é espaço público.
Já pensou? Você já pensou que se eu autorizo uma indústria a ficar permanentemente, tá? Então, no caso, vamos colocar aqui, uma indústria permanentemente ficar ali centrada, ficar ali explorando uma determinada atividade, isso é dar um cheque em fundo para alguém, um cheque em branco para alguém. Então, não existe no município ali, de jeito nenhum, a exploração ou a permissão, ela tem prazo. Se quiser renovar, depois que terminar, se com um caso ali preencher os requisitos previstos em lei, ok. Tá? Nesse caso especificamente, poderá ser renovado. Mas dá de maneira permanente uma autorização para exploração ou para permissão de atividade industrial e comercial, e esquece. Isso aí não. Eu sempre falo numa linguagem rasa. Não existe cheque em branco para a permissão ou para a autorização. Não existe, tá bom? Então, a lei orgânica do município de Planaltina de Goiás, você percebeu que ela fala especificamente sobre o funcionamento da cidade. É isso aí. Bem, nós vamos agora para um novo título. Vamos avançar um pouquinho na nossa preparação. Vamos agora para um novo título. Que título é esse, professor? Nós vamos falar agora sobre o poder legislativo. Então eu quero falar agora, eu falei muito até agora do município, eu agora quero falar do município de Planaltina de Goiás, mas eu quero falar sobre o poder legislativo do município de Planaltina de Goiás. Mas eu não quero falar na perspectiva do regimento interno da Câmara Municipal. Eu quero falar na perspectiva da lei orgânica. Então, na hora que você for responder a pergunta, preste atenção no enunciado. Se pedir para você responder de acordo com a lei orgânica, então, nesse caso, é o que eu vou trazer aqui para você. Vamos primeiro falar sobre a Câmara Municipal. Você conhece a Câmara Municipal? Você conhece a Câmara Municipal, então, de Planaltina de Goiás? Não conhece? Vou apresentar para você esse órgão tão importante. É o seguinte, primeiro, o poder legislativo, nós temos que saber quais são os poderes que existem no município. É o poder legislativo representado pela Câmara Municipal e o poder executivo representado pela Prefeitura. E o poder judiciário? Não, no município nós não temos o poder judiciário. Os órgãos do judiciário que existem no município ou são órgãos estaduais ou são órgãos federais. Ou seja, ou é o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ou é a Vara Federal, o Tribunal de Justiça, ou é, ali o Tribunal Regional Eleitoral, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Ou seja, é a Justiça Federal. Agora, no município é Poder Legislativo e Poder Executivo. O poder legislativo, ele é exercido no município por quem? Ele é exercido no município pela Câmara Municipal, tá bom? Então, a Câmara Municipal é quem exerce o poder legislativo no âmbito do poder municipal. Cada legislatura, gente, legislatura é aquele período de 4 anos. Então, nesse caso, quando os representantes políticos do município são eleitos, eles ficarão 4 anos. A esse período damos o nome técnico de legislatura, tá bom? Então, cada legislatura terá uma duração de 4 anos. E ela começa que dia? Ela começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte da eleição. Então, por exemplo, eu tive eleição em 2020. Em 1º de janeiro de 2021, começaram então a trabalhar os prefeitos, começaram a trabalhar os vereadores, tá bom? Essa é a dica. Além disso, a Câmara Municipal, gente, ela é composta por vereadores. Esses vereadores são eleitos pelo sistema proporcional. Cuidado que a banca vai querer te pegar aqui. Vai falar que os vereadores são eleitos pelo sistema majoritário, tá? Eles ficarão na Câmara por um período de 4 anos. Então, eles têm um mandato de 4 anos. Vereador não é sistema majoritário, não, viu? Tanto é que muitas vezes tem vereador que tem um número maior de votos do que outro, tá? Menor de votos do que outro, até que teve mais. Na minha cidade natal mesmo teve. Teve um vereador que teve 1.012 votos e não foi eleito. E teve um outro com 768 que ocupou a última vaga. Porque o sistema ali é proporcional. E é claro, isso aí tem uma aula específica para isso, para te explicar o que é isso. Mas é só para que você entenda que o sistema é proporcional, tá bom?
Bem, quais são as condições? Professor, eu quero me candidatar a vereador. Quais são as condições que você deve preencher? Tem condições na legislação federal, na legislação estadual e também aqui no âmbito da lei orgânica. Você que deseja ser vereador, primeiro, você deve ter nacionalidade brasileira. Eu não estou falando que você tem que ser brasileiro nato, você tem que ter nacionalidade brasileira. Você precisa estar no pleno exercício dos seus direitos políticos. Você precisa estar em dia com o seu alistamento eleitoral. Você precisa morar ali naquele município. E mais, você precisa estar afiliado a algum partido. Aqui no Brasil ainda nós não admitimos as chamadas candidaturas independentes, né? Em outros países tem, aqui no Brasil não tem não. Você precisa ter no mínimo 18 anos e você precisa ser alfabetizado. Eu lembro que uma vez fizeram um teste com um vereador e o teste de alfabetização pediu a ele para escrever o nome dele, o nome do pai e o nome da mãe. Gente, o nome dele ele sabia escrever, que ensaiou aquilo 600 vezes, mas o nome do pai e da mãe ele não tinha condições de escrever. Acreditem num negócio desse? É só você procurar aí na internet que você vai ver, tá bom? Então, fica aí esta dica para vocês. Olha, qual é o número de vereadores que nós teremos na cidade? Qual é o número de vereadores? O número de vereadores é o seguinte, gente, ele é proporcional à população do município. O máximo que o município pode ter de vereadores, 55. Então, Planaltina de Goiás cresceu, gente, absurdamente. Planaltina de Goiás é muito grande. Nossa, o quantitativo de conjuntos habitacionais que tem ali, você já viu? Então, olha, mas no mínimo será de 9 e no máximo de 55. O quantitativo nós vamos ver lá no regimento interno, pode ficar tranquilo. A fixação, então, do número de vereadores. Como é que eu determino o número de vereadores de uma cidade? É simples. Eu vou pegar o número de habitantes do município, tá bom? E depois, tá? E depois, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse número e vou aplicar no chamado coeficiente eleitoral ali, que é para calcular o número de vereadores, tá bom? Então, quando perguntar para você qual é o número de vereadores do município, leva-se em conta a quantidade de habitantes, tá bom? Será que isso cai em prova? É claro que cai. E aqui então eu elaborei uma questão para você, a questão do professor Eduardo Galante, da Banca Galante, para que a gente possa resolver aqui. Vamos lá? Nos termos da resolução então 816, tá? 816 aqui, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara. Não, esse início aqui está errado, tá? Eu quero o seguinte, nos termos da lei orgânica do município de Planaltina de Goiás, assinale a alternativa correta. Então aqui agora eu quero que você me responda de acordo com a lei orgânica. O poder legislativo do município, ele é exercido pela Câmara Municipal e por seus vereadores. Não, negativo. O poder legislativo, ele é exercido pelos vereadores. Tá? É pela Câmara Municipal. Os servidores são, então, ali agentes públicos que vão ajudar aos membros da casa a realizarem as suas funções. Mas dizer que o Poder Legislativo é representado pelos servidores da Câmara Municipal, não é não. Cada legislatura terá duração de 4 anos. A iniciar-se em 1º de fevereiro ao ano seguinte da eleição, compreendendo cada ano a uma sessão legislativa. Não é o dia 2 de fevereiro, tá? Não é o dia 1º de fevereiro, é o dia 1º de janeiro ao ano seguinte. Então está errada. A Câmara Municipal, ela é composta por vereadores eleitos pelo sistema majoritário, como representantes do povo, com mandato de 4 anos. Não, é pelo sistema proporcional. A eleição do vereador não é uma eleição majoritária, ela é proporcional. O número de vereadores, guardado a proporcionalidade com a população do município, será de no mínimo 11 e no máximo 50. Não, será de no mínimo 9 e no máximo 55. Então, errada. Letra E. A fixação do número de vereadores terá por base o número de habitantes do município, obtido pelo recenseamento ou estimativa da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao da eleição. Verdade. E será estabelecido em até 180 dias desta. Verdade, gente. Então aqui eu tenho corretamente a forma como é fixada. Logo, gabarito letra E.
Com isso, alcançamos o nosso objetivo, chegamos aí ao final de mais uma aula. Aula raiz, aula objetiva, sem enrolação, com a interpretação na medida do que você precisa. Ótimos estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tudo bem, meus amigos? Que bom! Muito obrigado por todos estarem aqui. Obrigado aí ao meu irmão, no caso aí, meu irmão Daniel, que estava por aqui. A todos vocês que estavam aqui mais uma vez na minha live. Essa live foi sobre a Lei Orgânica de Planaltina de Goiás. O concurso está aberto e é muito interessante. É um concurso, é uma cidade muito próspera e eu desejo a todos vocês sucesso, tá bom? Eu quero dizer a vocês que eu estou com muitos projetos esse ano. Já comecei a fazer material escrito, tá? Então o curso, ó. O curso do professor Eduardo Galante, tá bom? O curso do professor já está no ar. Eu já tenho, então, apostilas vendendo. Como, por exemplo, eu preparei uma apostila para o IBGE. Muitos de vocês não farão o concurso para o IBGE, mas vocês conhecem alguém que farão. E eu preparei um material para a pessoa ter uma excelente nota. Já está à venda. Olha, siga-me lá no meu blog do professor Eduardo Galante, no meu canal do YouTube, no meu Instagram. Sempre com muitas novidades, tá bom? E obrigado por acompanhar as minhas lives sempre. Já nós teremos outras lives. Às quartas-feiras eu estou com um projeto de direito empresarial, onde eu falo então especificamente sobre falência e recuperação judicial. Você que gosta de direito empresarial, toda quarta-feira de 7h30, das 19h30 às 21h30, 2 horas de direito empresarial na sua veia, tá bom? Obrigado por estarem aqui comigo. Agora eu vou lá para o YouTube. Grande abraço. Tchau, tchau, gente.